Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adeilson, como vocês estão vendo aí. Literatura e Pensamento é o nome do nosso canal. E eu venho aqui nesse momento começar uma série de vídeos que eu gostaria demais que você nos acompanhasse, certo? E já vou logo avisando, inscreve aí no canal, certo? Ativa o sininho para você receber isso aí. Eu vou colocando para e passo uma coletânea de vídeos curtinhos, pequenininhos ali, beirando 10 minutos, tá ok? Em que nós vamos fazer uma síntese dos principais movimentos artísticos, culturais e literários. E quando terminarmos essa sequência, iremos começar nos aprofundamentos, ok? Então não perca essa oportunidade. Literatura, arte, redação, cultura, tudo o que você precisa na prova de linguagens. Ativa o sininho e vamos juntos. Hoje nós vamos começar vendo que não é tão difícil assim compreender o movimento barroco, ok? O barroco sem mistérios. Deixa que o mistério fique lá para a Idade Média, como as pessoas gostam de dizer, a Idade das Trevas e tudo isso. Mas eu vou logo avisando uma coisa para vocês. O barroco não tem mistério. O que o barroco precisa é de um raciocínio um tanto quanto crítico. Compreenda o que é o barroco. Você estudou aquela questão contextual e conceitual do que o barroco está inserido. O barroco é um movimento artístico, cultural, literário, que inicia-se no final dos anos de 1500, para alguns críticos por volta de 1580, ok? E vem até o final dos anos 700, tá bom? Então pega esse lapso aí, é um lapso temporal gigantesco, tá bom? Mas tem algo que a gente precisa entender dentro de tudo isso. O barroco é consequência direta das ações culturais, tá certo? Oriundas da Renascença. O Renascimento é aquela fase entre 1453 e 1580 em que há uma profunda transformação de comportamentos na Europa em resistência, tá certo? Ao que se desenvolvia na Idade Média. Aquela pressão católica, restrição católica, o formato cultural que nós vivenciávamos na Idade Média, o formato econômico, por exemplo, dos feudos. Os feudos decaem, tá certo? As interligações que a Europa precisava construir com a África, com a Ásia, mas que o Império Romano do Oriente não permitia que fosse tão simples assim, por causa daquilo que nós chamamos de Constantinopla, aquela região ali onde hoje é a Turquia. Então, o que se deu com o Renascimento, com a Renascença? O que se deu foi que simplesmente houve uma avalanche de transformações culturais que bombardearam os comportamentos na Europa. Então, o comportamento, a cultura, a forma de ver, a academia, tudo isso se transforma, de certa forma, em algo muito mais humanístico, muito mais filosófico, muito mais científico, muito mais racional. Epa, alto lá! Mas o senhor estava dizendo que a Idade Média é um lugar de opressão e de repressão? Sim, por isso este momento encerra a Idade Média. Neste exato momento, nós começamos o que chamamos de Idade Moderna. E neste instante, nós estamos nos preparando para um novo patamar civilizacional. Então vamos compreender aqui, esse homem que vivia na Idade Média, que estava extremamente condicionado ao modos de vida do catolicismo e de suas práticas, de repente se depara com as ciências, se depara com a filosofia, com as artes, com a produção cultural, e esse homem descobre que existem novas verdades. Então, nós já temos duas perspectivas aí. A perspectiva religiosa medieval e a perspectiva renovadora da Renascença, do Renascimento. Por que é chamado de Renascimento? Porque estes conceitos também não são novos. Eles são retomados de Grécia e de Roma, chamados conceitos clássicos. É tanto que a arte do Renascimento, ela vai ser chamada de quê? Classicismo. Sim? Então, quando o Renascimento decai exatamente no final dos anos de 1500, quando a Igreja intenciona cada vez mais a sua reação a essas transformações. No cerne da Renascença, aconteceu uma coisa muito interessante chamada de Reforma Protestante. Só que a Reforma Protestante quebrou a Igreja no meio. Sim? E a Igreja precisava reagir.
E como é que ela reage? Ela reage utilizando-se de 4 grandes e potenciais instrumentos. E quais são? O Tribunal de Inquisição, o Concílio de Trento, ou Concílio de Trento, o Index, que era a relação de textos proibidos, e a Companhia de Jesus. Essa é muito importante. O que é a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus é uma escola de padres que são chamados de jesuítas, e esses padres, eles são pregadores, missionários, e eles saem pelo mundo afora. Esse mundo que a Europa saiu se expandindo na América, África, Ásia, e simplesmente os reinos, os impérios poderosos, como Portugal, Espanha, Holanda, todos esses reinos, eles tinham um forte vínculo religioso com a Igreja Católica. E a Igreja se valeu do seu poderio e de sua influência junto a esses governos para colocar com eles os seus missionários. Então, o que é que acontece nesse íntere aí? A propagação do catolicismo, junto com a Companhia de Jesus, o outro elemento muito forte que vai ser a reação violenta da Igreja com o Tribunal de Inquisição, começam, de certa forma, a tentar abafar o desenvolvimento do protestantismo luterano. Agora vamos levar em consideração. E a arte dentro desse conceito todo? Aí é que mora. De certa forma, a Igreja termina patrocinando uma arte que fosse religiosa, que difundisse suas ideias, as suas teses, as suas crenças, os seus dogmas. Então, surge mais veementemente a mariolatria, a veneração da cruz, tá certo? A difusão dos santos. Mas para tudo isso eu preciso de escultores, pintores, eu preciso de arquitetos para as minhas novas igrejas, para os meus templos, para os mosteiros. E a igreja vai patrocinando esses artistas para produzirem com esse vigor que a igreja precisava, com esse ranço que a igreja tinha, com esse desejo de poder que a igreja tinha. Então o que é que a gente começa a ver? A gente começa a ver uma arte que era produzida por homens que não eram nem sempre tão religiosos assim, muitos ligados à própria igreja, mas nem tão religiosos assim. Então eram homens que faziam trabalhos por encomenda. As suas artes iam sendo aquilo que a igreja queria, que o Papa queria, que o bispo de sua região queria. E como era isso? Algo forte, grande, suntuoso. Aí entram as características principais do barroco. O exagero, a exacerbação dos espíritos, certo? Esta semântica exuberante. Mas, professor, você ainda não falou de antíteses e paradoxos. É lógico que vai acontecer a antítese e o paradoxo. O homem que está produzindo, ele não tem toda essa fé. É um artista, mas ele está fazendo algo para convencer as pessoas a partir dos olhos. Então, o barroco vai ganhando essa visceralidade, esse exagero, essa coisa que, de certa forma, se opõe ao racionalismo do Renascimento, porque era uma tentativa de trazer de volta o poder da igreja com todo aquele glamour e aquela força e aquela potencialidade que havia no pensamento católico medieval. E eles utilizam-se das artes para tal. E o nome dessa arte é barroco, certo? A expressão barroco na Europa, na época, ela é meio controversa, mas ela tem uma referência direta a uma pérola deformada. Então barroco é como se fosse assim, algo que é quase precioso, mas é deformado, é exagerado, é excessivo, perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio, essa é a palavra. Perde o equilíbrio. E perder o equilíbrio é necessariamente o ponto central do barroco. O equilíbrio está ligado diretamente ao racionalismo da Renascença, ao racionalismo do classicismo. E o que é que o homem barroco é? Ele é um homem afetado pelos espíritos, pela sua ânsia, certo? Pelo seu desejo de certa forma, agradar a Deus, mas é um homem que conhece que muitos dos dogmas e dos ensinamentos de dentro de sua crença são questionáveis.
Então, aquela lógica do discurso, quanto menos razão você tem, mais você exagera. Você já discutiu com alguém que não tem muita certeza do que diz? E você já percebeu que quando você desmonta a ideia dele, ele fala mais alto, ele grita, ele vai fazer um ou outro gesto um tanto quanto exacerbado, porque ele não tem mais argumentos? Foi basicamente isso que aconteceu com a igreja. A igreja explode em artes, monumentos, prédios, ouro, exuberância de contornos, traços, santos no seu momento de dor, de morte. Caravaggio vai reproduzir isso perfeitamente, ok? Deixe-me vir um outro sujeito que é importantíssimo. Vamos trazer direto agora para a poesia. Gregório de Matos. Gregório de Matos é um cara que a gente nota, o cara tem formação religiosa católica. Entretanto, Gregório de Matos ele é crítico, é erótico, ele é, de certa forma, religioso, às vezes pagão. Por quê? Porque brota nos homens daquele momento, entre os anos de 1600 até o final dos anos de 1700, um impulso muito grande do racionalismo e da fé. Então este homem é confuso, paradoxal, antitético em si. A grande lógica do barroco é essa. Você tem que colocar isso na mente. Os homens que produziram a poesia barroca, os homens que produziram a prosa barroca e os homens que produziram as artes barrocas eram homens que estavam inflamados nos espíritos. Ok? Então não tem como esse texto ser simples. Ele é exuberante. O barroco era uma arte da academia. Era uma arte extremamente acadêmica. Então todo mundo era famoso por ser mais sofisticado. Todo mundo era famoso por fazer coisas mais brilhantes, mais berrantes. Certo? Era isso. Vai fazer o seguinte? Vai pegar seu material, vai dar uma lida novamente, leia os textos, certo? Leia os poemas e tente encontrar que esse cara está desequilibrado, esse cara tem um certo problema com os ânimos, com os espíritos, com suas dores, com suas angústias, com sua fé, certo? Então, aqueles conceitos de funcionismo, a tentativa de juntar os lados opostos, tipo Deus e o diabo, a dor, a angústia, o medo, certo? Um certo cultismo, um certo exagero na forma de hipervalorizar a beleza das coisas, ou um certo conceptismo, não nem tanto a beleza, mas uma mensagem que seja aguda e poderosa. Olha, cultismo, conceptismo, certo? Fusionismo, dualismo, conflitos. Então é isso que acontece. O homem está em crise e ele não vai ser pacífico, ele vai ser um homem em crise. Ok? Pronto. Era essa a concepção que eu queria que você tivesse quando você pensasse em arte barroca. Tá bom? Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre o barroco sem dificuldades, sem complexidade. O barroco de forma muito simples e sem mistério. Aqui no canal do Professor Adeilson. Esteja sempre conosco. Assina. Vai aí, ó, bem pertinho de você. Assina. Liga o sininho. Acione este sininho para você receber os próximos vídeos que eu vou estar colocando agora na sequência, mais rápido, 1 ou 2 dias no máximo, você vai estar recebendo os vídeos para você tirar as suas principais dúvidas, tá certo? E venha aqui conosco, tá bom? Um beijo para vocês, não esquece de assinar, de ativar o sininho e vamos juntos nesse projeto, tá bom? Um beijo para vocês, bye bye!